Vamos falar de Dogecoin, então. Eu estou passando mal porque eu comi 2 hambúrgueres maravilhosos aqui do alto da minha obesidade. Eu tenho um pedido para vocês. Eu quero que vocês, por favor, me prometam que vocês não vão achar que isso daqui é um canal de finanças, porque não é. Já acharam que isso daqui era um canal de HOTS, já acharam que isso daqui era um canal de Black Desert. E esse canal ele também não é um canal de finanças. Isso tem ocupado muito meu tempo e a minha preocupação com alguns de vocês, e é por isso que mais uma vez a gente vai ficar falando de dinheiro. Para falar sobre grandes oscilações e grandes subidas e grandes quedas, não só dessa Dogecoin como de empresas reais, eu peguei uma empresa real aqui para traçar um paralelo com vocês, e aí eu decidi falar sobre essa B3. A B3 que tem dado inúmeras mancadas, né? A B3, por exemplo, agora vai permitir que você alugue ETFs. O que é isso? Eu vou poder ganhar dinheiro com os meus fundos imobiliários alugando para algum trouxa que queira fazer day trade com ele. Enfim, para entender, não quero falar sobre isso agora porque isso daqui me deixa chateado e nervoso. Mas vamos lá. Por que para você entender o porquê a B3 ela cresceu desse jeito estratosférico aqui, foi porque as pessoas começaram a gostar da B3? Foi porque as pessoas começaram a achar que a B3 era legal? Foi porque as pessoas começaram a achar que a B3 ela seria popular no futuro? Não. Essa curva aqui ela cresceu porque a B3 gerou valor. Dei uma olhada no Ibovespa. Depois que acabou mais ou menos a maquinação do Estado, depois que a maquinação do Estado ela foi bem sucedida, e gente, quando eu falo maquinação do Estado, eu não estou falando mal do PT, é o PT e mais todo mundo, porque não pense você que PT e Bolsonaro e Fernando Henrique e Temer, que eles são únicos, distintos e que a gente está sofrendo por consequência de isso daqui é tudo a mesma estratégia, é tudo basicamente a mesma coisa, cada um foi de suma importância para o desenvolvimento do país do jeito que ele é hoje. E aí, quando chegou no final aqui, mudanças aconteceram que fizeram com que o Brasil se tornasse ainda mais um paraíso para bilionários. E o que a gente faz não sendo bilionário? A gente tenta pegar essa marola aqui, né? A gente tenta pegar o embalo, pegar ali um caldinho, e já que você não tem 1 bilhão de reais para fazer milhões todo mês, você coloca lá os seus poucos milhares de reais para fazer algumas dezenas ou centenas. Enfim, você começa a ver oportunidades. Nessa época aqui de crescimento, e principalmente depois da pandemia com essa grande recuperação, o que você teve? Propaganda de day trade, né? Day trade, faça day trade. Eu estou muito puto com a B3 porque agora ela vai permitir que trouxas aluguem os meus fundos imobiliários para fazer day trade com eles. Eu vou ficar feliz, assim, tomara que a pessoa não destrua a vida dela com essa merda. Porque basicamente, o que a B3 quer com isso? Renda. O que a B3 é? A B3, no day trade, ela é essa casa verde da roleta da casa. Se você for com 9 amigos teus e ficar jogando roleta a tarde inteira, jogando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, você pode ter, se você não tivesse essa casa verde, você poderia ter uma grande certeza na vida, que a somatória do dinheiro de todo mundo na hora da entrada é idêntica à somatória do dinheiro de todo mundo na saída. Por que horas? Se você está entrando com mais 9 amigos, são 10 pessoas e cada um está entrando com 500 reais, vocês têm 5 mil reais. Se vocês ficarem o dia inteiro escolhendo entre vermelho e preto, vermelho e preto, vermelho e preto, e a hora que dá vermelho, o dinheiro do preto vai pro vermelho, e a hora que dá preto, o dinheiro do vermelho vai pro preto, vocês ficaram trocando dinheiro ali entre vocês. No final do dia, quando vocês saírem, vai ter alguém puto porque perdeu, vai ter alguém feliz porque ganhou, mas aí você vai falar, eram 10 amigos, cada um com quanto? Que eu falei 500 reais? Eram 5 mil reais no começo. Você vai ver que vai ter um sem nada, vai ter um com 2 mil, vai ter um com 1.500, você vai somar o dinheiro de todo mundo, no final vai dar 5 mil, que é o dinheiro que todo mundo tinha na entrada. Só que se a roleta, se a roleta ela tem essa casinha aqui que pertence à casa, na hora que der essa casa verde, todo o dinheiro que tiver apostado ali vai para casa, não vai para os jogadores. Então, você pode ter uma certeza que se cair no zero, se for no momento em que todo mundo decidiu dar all-in, vai sair 10 amigos sem nenhum real e a casa vai ter ganho 5 mil reais. Por quê? Porque ela levou tudo.
A B3 é uma coisa menos agressiva do que a Casa Zero. Ela cobra uma pequena taxa, mas é uma taxa muito pequena mesmo. É uma taxa de 2 centavos por um título de fundo imobiliário, por exemplo. E aí você fala, cara, mas 2 centavos é muito pouco dinheiro, só que o volume de transação dessas casas é tão gigantesco que esses 2 centavos eles se tornam uma grana exorbitante. Ainda mais se você ter a sorte, se você B3 der sorte, não estou falando que a B3 patrocina isso, longe de mim pensar uma coisa. Principalmente se a B3 der a sorte de abrir o YouTube e tiver lá 2.000 pessoas ensinando 20 milhões de adolescentes que estão desesperados porque não conseguem emprego no mercado de trabalho. Principalmente se você tiver um monte de youtuber falando, aí, vou te ensinar como pagar esse café de R$80 com uma transação de 5 segundos aqui, ó, vem comigo, que eu vou mostrar como em 15 segundos eu paguei o meu aluguel. Por quê? Porque se tiver otário suficiente, o que eles vão fazer? Eles vão alugar os meus títulos e eles vão operar alavancado. Quando eles operam alavancado, se eles ganharem é ótimo para a B3, se eles perderem é ótimo para a B3. Por quê? Porque ela está ganhando essas taxas. Ela está ganhando essas taxas. E o dono da ação e aquele que está operando sabendo o que está fazendo, ele está levando vantagem em todo mundo que é leigo e acha que porque não é otário vai sair com grande lucro tendo trabalhado alavancado. Ok, como as transações na B3, você tem milhões de novos investidores, você tem muita gente não só investindo como fazendo day trade e perdendo dinheiro. E com a Ibovespa subindo dessa forma, o que aconteceu com a B3? Ela começou a ganhar cada vez mais grana e ela começou a valorizar cada vez mais. E ela tem um custo operacional muito baixo. Quando você olha aqui, o custo operacional dela, ela tem uma margem líquida de 45%. Ou seja, a cada R$100 que ela recebe de taxa, 45,83 é lucro, vai para o bolso dela. E aí, quanto que ela tem de free float aqui? Ela é praticamente toda pública, né? Ela não tem... Pública não no sentido de pertence ao governo, pública de estar correndo na mão dos acionistas. Ela está toda praticamente no mercado secundário. Foi isso que eu quis dizer, não disse que a B3 é pública. Perdão pelo equívoco aqui. E aí o que você percebe é que essa empresa ela não está aumentando em patrimônio porque ela distribui muito dividendo e aí ela só está lucrando aqui, ó. Ela tem um lucro líquido cada vez maior, uma receita, e ela tem um lucro líquido cada vez maior. E aí você fala, porra, então eu vou comprar esse negócio porque tá cada vez melhor, eles estão ganhando cada vez mais dinheiro. Então se eu comprar agora, daqui a uns 10 anos, cara, eu vou ser dono de parte de uma empresa 5 vezes maior do que ela é hoje. E aí, mas aí você olha para cá e você fala, porra, mas então por quê, né? Por que de repente ela caiu? Então veja bem, existe a pessoa que acha que sabe analisar gráfico, porque ela olhou os gráficos e ela sabe para onde que esse gráfico vai à direita. A esquerda é fácil, né? Quando você olha aqui e você começa a ler jornais retroativos, você começa a ler jornal de 2018, você começa a ler jornal de 2019, você entende por que isso daqui aconteceu. Agora, porque o cara olhou esse gráfico aqui, ele dizer para você que ele sabe o que vai acontecer no futuro, aí você manda o cara... Porque você não é otário, né? Convenhamos. Se esse cara ele soubesse ver o futuro, ele estava rico, ele não estava cobrando você para deixar você rico. Mas ok, o que fez esse preço cair? Acontece que a B3 ela está sofrendo alguns processos, principalmente 2 fatores. Ela está sofrendo alguns processos em que ela teve envolvida em umas maracutaias, em que ela favoreceu pessoas com informação privilegiada, e ela oferiu lucros enormes com isso. E aí, uma coisa que era improvável, agora já passou a ser possível. E se ela for condenada, ela pode ter que pagar uma multa bilionária. Não que esses bilhões que ela lucrou aqui não sejam suficientes para pagar essa multa. Esses 4,72 bilhões aqui são mais do que suficientes para pagar essa multa. O problema é que... Será que essa é a única multa que vai vir? Ou ela vai ser processada novamente? Se ela for condenada, será que isso não vai abrir precedente para que outros casos em movimentações ilícitas não surjam e não façam ela ter que pagar isso novamente no futuro?
Sim, então o que você teve aqui da B3 no mercado foi uma suspeita que leva a uma certa desconfiança da credibilidade que ela tem em relação a se ela faz as coisas todas de fato de forma lícita ou não, ou se ela está vendida para bilionários, se ela está vendida para políticos, se ela está vendida para pessoas que se beneficiam demais com as transações feitas no passado. Isso derrubou o preço. Adicionalmente, existe uma chance da gente ter outras bolsas. Assim como 5 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém imaginava que um dia ia vir um mexicano e abrir um banco roxinho no Brasil. Quem 10 anos atrás achava que a gente ia ter tanta fintech se tornando banco, não cobrando taxa nenhuma? As pessoas não achavam que isso aconteceria um dia. E esses 4 bancões aí, eles ficaram nadando de braçada tranquilões no mercado brasileiro. Da mesma forma, até pouco tempo atrás, ninguém achava possível, viável, ninguém achava interessante que viesse um outro grupo aqui e abrisse uma nova bolsa de valores no Brasil, porque simplesmente não tinha cabimento, porque o mercado brasileiro era muito pequeno para isso. Só que nos últimos anos, o que aconteceu? Houve um crescimento muito grande de volume de investidores. E aí o que é que se diz hoje? Olha, talvez a XP aí, e tal, interessados nessa grande fatia de mercado, nesse enorme número de novos investidores que o país tem, talvez eles abram uma concorrência B3. E aí, sabido que a B3 hoje ela tem esse enorme lucro, essa enorme margem líquida nas suas operações, o que me garante que se a XP ela entrar abrindo concorrência, ela não vai cortar essa margem pela metade e vai cobrar taxas muito mais baratas das pessoas que estiverem transacionando? E aí o que pode acontecer? A B3 hoje ela pode ser alguma coisa entre os 4 bancões que estão perdendo espaço para as novas fintechs e a Cielo. A Cielo, que antigamente mandava e desmandava e cobrava o quanto queria das maquininhas, e hoje tem tanta maquininha que você não sabe nem o nome, que mesmo a Cielo estando absurdamente barata na bolsa, você não quer ações dela. Por quê? Porque você acha que a longo prazo ela vai perder para a GetNet, ela vai perder para a maquininha do enfim, das inúmeras concorrentes que ela tem. Eu acho que é fácil ter uma bolsa de valores tanto quanto ter uma empresa com maquininhas de crédito e débito que sejam operacionais para o cliente. É claro que não, o nível de complexidade nem se compara. Mas eu acho que a B3, ela, ao longo das décadas, continuará sendo a única bolsa brasileira? Também não acho. E é essa sensação de, meu Deus, eu não sei mais se eu posso confiar na B3, porque ela tem umas maracutaia aí de favorecimento de investidores e com informação privilegiada, e porque talvez ela não seja a única mais no futuro. É isso que faz eu olhar para essa ação que saiu de R$3, chegou a valer 15 e eu falo, não, mas espera lá. E ainda mais com esse movimento de incerteza que a gente está vivendo aqui no Brasil, com a subida de juros que faz com que a renda fixa seja super interessante, as pessoas falam, não, se eu posso ganhar 11%, 12% na renda fixa, 10% na renda fixa, por que eu vou ficar aceitando uma rentabilidade de 8,5% ao ano, se na renda fixa eu consigo mais? Então eu não vou correr esse risco, não tenho a chance dela disparar de novo, mas também não corro o risco dela cair ainda mais. E é isso que justifica o preço da B3 hoje. Aí você fala, nossa, Fausto, que puta análise. Não, isso é uma análise primária de alguém amador, porque os caras que vivem de mercado financeiro, eles conseguem fazer uma análise muito mais aprofundada do que a minha. Ah, mas é só da B3 que eles fazem essa análise? Não, é de 100% das empresas que estão listadas. 100% das ações que estão listadas. Então, se você pegar, por exemplo, no lugar dessa B3 e colocar a Via Varejo, quando você vai... o site está devagarzinho, né? Quando você pega a Via Varejo aqui, nos últimos 10 anos, o que você percebe? Que a família meio que abandonou o negócio das traças, que escândalo atrás de escândalo de
abuso sexual de menores, e uma empresa completamente desorganizada, com a casa completamente desarrumada. Aí, de um tempo para cá, o que eles falaram? Não, a gente vai tentar levantar... não, esse daqui é um gráfico do ano passado para cá. Antes, essa Via Varejo, ela tinha um outro código. Enfim, só que aí a Via ela começou a se reestruturar. E ela ficou completamente para trás da Magazine Luiza, mas a família original ela retomou os negócios e começou a investir e começou a modernizar. Hoje a Via Varejo, que é dona das Americanas.com, das Casasbahia.com e do Ponto Frio, que é Ponto agora, ela é dona de todas essas marcas. Então, quando você coloca lá no Google que você quer um fogão e você fala, nem fodendo que eu vou comprar nas Casas Bahia que está mais caro, eu vou comprar nas Americanas que é mais barato, você enriqueceu a mesma empresa. Lembra do vídeo anterior lá que a gente falou que a margem da Via era, que a margem da Magazine Luiza era alguma coisa entre 2%? Olha a margem líquida da Via. Ou seja, a Magazine Luiza é muito mais eficiente que as Casas Bahia, cara. Muito mais eficiente que as Casas Bahia. Porque a margem deles é realmente ridícula. E outra coisa que fez o preço cair ainda mais é que, apesar de tudo que eles fizeram, modernização, eles aumentaram o e-commerce, aumentaram a participação ou seja, tudo que a Magazine Luiza desenvolveu, eles correram atrás para conseguirem se equiparar, e eles estão tendo bons resultados. Só que aí, quando eles divulgaram o resultado do trimestre passado, o que eles têm? Eles têm muito processo trabalhista para resolver. E esses processos trabalhistas, eles levam os investidores a desconfiarem mais ainda dessa empresa, porque falaram, porra, no trimestre anterior disseram que estava tudo bem. A nova administração disse que tinha isso sob controle. E agora desenterram um monte de processo, e aí eles têm que fazer provisões de mais de 1 bilhão aí para pagar, porque talvez eles tenham que pagar. E é isso que está fazendo com que esse preço da Via vá cada vez mais para o buraco, sendo que a empresa ela tem condições de se recuperar. Se a gente estivesse olhando só para os gráficos, isso aqui mais ou menos foi quando saiu o resultado. Se a gente estivesse olhando só para os gráficos da Via Varejo, ela tem condições de subir muito mais, porque ela está otimizando, ela está cortando gastos, ela está pagando dívida, ela está melhorando o processo, melhorando o site, melhorando o tempo de entrega, melhorando a logística. E por que não decola? Não decola porque aí passa um trimestre, você vai ver, você espera que o lucro tenha dado alta e você vai ver tá lá embaixo. Por quê? Por causa disso daqui que a gente não previu, por causa daquilo lá que a gente não previu. É isso daqui que mantém esse preço baixo. Mas se no próximo trimestre eles mostrarem que eles estão tratando tudo com diligência, que está tudo sob controle, que eles estão competitivos, que eles mantêm o lucro e que esses problemas de processo trabalhista eles estão ficando para trás, muito provavelmente você vai ver esse número disparar. Eu sou alguém que vai comprar agora apostando neles? Não. Por quê? Porque eu não estou lá para saber. E eu não tenho nenhum amigo rico que tem influência suficiente para entrar lá dentro e descobrir para mim se os caras estão fazendo as coisas direito ou se não estão. Então eu prefiro ficar longe disso daqui. Você está vendo que cada empresa, a B3 ela tem uma explicação do preço está lá, a Via ela tem uma explicação do preço tá onde está. Agora vamos falar do preço da Dogecoin. O preço da Dogecoin, o que é a Dogecoin? Ela é uma moeda, uma criptomoeda. E aí, quando foi que ela disparou? Quando o Elon Musk ele disse que ia investir nessa moeda. Elon Musk falou que ia investir e disparou. E aí, quando você vai nas perguntas, você faz umas perguntas burras pro Google e você pergunta por que a Dogecoin subiu, por que ela disparou. E aí, assim, o que faz o preço de uma criptomoeda subir? Porque o que faz o preço da B3 subir é o lucro dela. O que faz o preço da Via Varejo cair é as cagadas que ela faz na administração dela. O que faz o preço de uma criptomoeda subir? De acordo com a projeção do analista, o preço da criptomoeda meme pode valorizar 100% nas próximas semanas? Não é isso aqui, ó. Quando alguém realiza alguma movimentação financeira, como vender muitas moedas de cada vez, quem joga Mir For sabe do que eu estou falando. Isso causa um alvoroço no mercado. Com isso, o preço da moeda tende a aumentar abruptamente.
Quando as pessoas compram, né? Quando as pessoas compram muita moeda. Nesse momento, eles aproveitam para vender suas criptomoedas. Eu achei essa resposta bem bosta. Mas, na verdade, a criptomoeda, ela tá lá no limbo. Ninguém conhece ela. Mas quando vem um Ike Batista americano, que é o Elon Musk, quando vem um Ike Batista Musk falar assim, olha, eu estou investindo nisso daqui porque isso daqui é o futuro... Quantos milhões de adolescentes tontos estão olhando para isso e falando assim, porra, mano, o meu ídolo decidiu investir nesse negócio, então o bagulho vai bombar. Um tempo atrás eu estava olhando uma lista de criptoativos com mais 2 pessoas e eles 2 estavam falando assim, não, e essa daqui? Pô, vamos investir nessa, essa daqui tem um nome bonitinho. E aí eu falei assim, eu fiz a piada, eu falei, olha essa moeda aqui, eu esqueci o nome dela agora. Eu falei, olha essa moeda aqui. Essa moeda aqui tem cara de que o Elon Musk ia gostar do nome dela. E aí os 2 deram muita risada. Por que foi engraçado para eles? Eu acho que eles riram mais para me agradar, porque nem foi engraçado. Mas onde está o humor de esta moeda aqui tem cara de quem o Elon Musk vai gostar do nome dela? Porque se o Elon Musk compra e posta no Twitter que ele comprou, imediatamente o preço sobe. Por que sobe? Porque as pessoas falam, porra, se o cara comprou é porque ele vê valor. Se ele vê valor, todo mundo vê valor. E aí o que acontece? Porque ele diz que vai comprar, o negócio dispara. Agora, aí você pergunta, o que é que fez o preço da moeda cair? Bom, os investidores venderam Dogecoin drasticamente depois que os Musks falaram sobre isso no programa. Ou seja, o que aconteceu é que o Elon Musk ele fez uma piada a respeito da Dogecoin, sugerindo que essa moeda era ruim, e isso, por si fez com que o preço da moeda caísse 24%. Então, a gente está falando que moeda ela não tem valor intrínseco, e a gente está falando, e eu estou aqui desde o começo dizendo para vocês que vocês têm que saber a diferença de investimento e de especulação. Que quando você investe numa Via Varejo, quando você investe numa B3, o seu dinheiro ele é proporcional, ele tem uma pequena proporção de uma empresa que existe de verdade, da qual você passa a ser sócio. E aí é do seu interesse que você saiba como a Via Varejo está operando, é do seu interesse que você saiba como que está o processo que está rolando contra a B3, é do seu interesse que você saiba se as minas estão extraindo aquilo que elas geralmente extraem e se o preço do minério tá bom esse ano ou não. Quando você se torna sócio de uma empresa, é bom que você acompanhe isso, porque você vai entender por que é que você está ganhando mais e por que é que você está ganhando menos. Essas empresas, todas essas empresas, elas têm relatórios trimestrais. Quando você entra no RI da Via Varejo, você pode baixar o relatório financeiro deles. E você sabe exatamente tudo que foi feito. Ah, Fausto, mas isso daqui parece super complicado. Então tá. Então, vamos pegar aqui RI Via. Basta que você entre no site e não vai demorar, você vai ter alguma coisa parecida com isso daqui. Cada site vai ter o seu. E aí, quando você entra em relatórios, você muito provavelmente vai ter um documento para baixar. E aqui você tem a divulgação de ganhos, E aí você tem o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre. E tá todo mundo curioso para saber se no quarto trimestre você vai ter novas surpresas em relação a processos ou não. E se você não tiver, talvez você tenha uma projeção de subida. E aí as pessoas que acompanham a empresa, elas saberão exatamente por que é que o preço está subindo e por que o preço está caindo. Eu estou falando aqui de fundos e aleatoriamente você pega um fundo qualquer e quando você vai, pode ser na B3, pode ser no portal que você considera ser o seu favorito, você sempre vai ter relatórios aqui. E esses relatórios eles vão dizer para você e isso tudo é auditado. Os caras não tem como fugir com seu dinheiro daqui. O cara não tem como dar um perdido, ele não tem como pagar um boleto dele com esse dinheiro. O dinheiro é de todo mundo e ele está discriminado aqui minuciosamente. E você tem um relatório financeiro em que você tem quanto que não está nesse documento, mas ou sim, está nesse documento. Você sabe quanto que esse fundo ele recebe de aluguel, quanto que ele vai dividir para os cotistas, tudo que foi pago de taxa, tudo que foi pago de provento, isso daqui está tudo nessas listas que você tem aqui.
Se essas empresas elas são auditadas, elas simplesmente não podem sumir com a sua grana. Elas têm que dar conta de cada centavo que foi colocado ali. E caso você duvide, você pode ler os relatórios das auditorias em relação a isso. Você sabe que a pessoa tem um rígido código que ela deve seguir, porque ela pode ser processada e ela pode tomar uma multa, inclusive até ser presa, uma multa gigantesca se ela não agir de acordo com o compliance, se ela não agir de acordo com a lei. Ou seja, você tem todo um arcabouço aqui que te protege do gestor. O gestor ele pode fazer cagada, mas ele não pode roubar o seu dinheiro. As empresas podem fazer cagada, mas elas não podem roubar o seu dinheiro, porque tudo está ali muito bem discriminado nos relatórios financeiros. Agora, qual é o relatório financeiro da Dogecoin? O que foi que ela gerou de riqueza? O que foi que ela gerou? O que foi que ela proporcionou de ganhos à sociedade? Aqui ela corresponde. A Dogecoin, ela não é nada além de um criptoativo que se propõe a substituir dinheiro. E aí você fala assim, não, mas é por isso que eu gosto da Bitcoin, porque ela não é reproduzível. Aí você faz uma pergunta para o Google de quantas criptomoedas existem? Quantas criptomoedas existem? Em 2021, a quantidade de criptoativos é superior a 14 mil. E aí, um cara que é da religião Bitcoin, ele fala assim, mas nenhuma dessas é a Bitcoin, porque a Bitcoin foi a primeira. A Kodak foi a primeira e o Atari foi o primeiro. A Kodak foi a primeira? Agora eu não lembro. Enfim, o primeiro carro que seu avô teve no Brasil pode ter sido um Lada, nem por isso ele morreu, nem por isso ele vive até hoje dirigindo um Lada. As pessoas não andam de Fusca até hoje, só porque Fusca foi o primeiro carro. E eu sei que estou fazendo um falso paralelo, e eu sei que eu estou sendo meio arrombado com isso, mas o que eu quero dizer é que o problema, a escassez da Bitcoin, o fato de 21 milhões ser o cap dela, não significa que ela não vai ser a única. E se ela não for a única, e se ela tiver no meio de outras 14 mil, e você pode criar uma nova criptomoeda a qualquer momento, então quando é que você vai ser capaz de fazer o uso do benefício da escassez? Onde está a escassez? De uma criptomoeda você pode ter, mas ela não está sozinha no mundo. E para que ela seja única, você precisa da colaboração e do consentimento de toda a sociedade, de todas as pessoas do mundo inteiro. Isso daqui é igual ao capitalismo. É assim, vão acabar com o Estado e aí todo mundo só faz o certo. Se a gente acabar com o Estado, não precisa de lei. Porque se a gente acabar com o Estado e não tiver lei, mas todo mundo fizer o certo, aí vai dar bom. Isso é de uma infantilidade e de uma inocência gigantesca. Porque se a sociedade está funcionando do jeito que ela está funcionando hoje, você pode achar que está uma merda, mas ela é resultado de instituições e de leis e de coisas que nós conseguimos desenvolver para restringir o abuso de liberdade do outro, para que o abuso da liberdade do outro não te afete. Então, a falta de consciência de tudo isso é que leva as pessoas a uma crença de que todo mundo vai se comportar do jeito que eu quero. Por quê? Porque as previsões, eu estou guardando a minha Bitcoin, porque daqui a 10 anos, os especialistas, analistas, eles projetam que vai estar valendo $1 milhão. Só que para valer $1 milhão, todo mundo tem que se comportar do jeito que você quer que todo mundo se comporte. Para Bitcoin valer $1 milhão daqui a 10 anos, as pessoas têm que continuar na religião, na seita Bitcoin. E todo mundo tem que reconhecer o valor disso. É diferente de a B3, por exemplo, porque quando eu olho o preço da B3, por exemplo, diferente da Via Varejo, eu não acho que a B3 vai quebrar. Então vamos supor, ela perde esse processo. Nossa, teve que pagar 3 bilhões. Se fudeu, teve que pagar 3 bilhões. Aí a XP foi lá e abriu outra bolsa. E as pessoas gostam mais da XP do que da B3. Mesmo assim, ela não vai quebrar. Ainda vai ter volume de negócio, ainda vai ter fluxo de caixa. Então, se amanhã eu chegar e olhar essa cotação da B3 e não tiver 11,78, se tiver R$2, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender outras ações, eu vou vender fundos imobiliários, eu vou pegar uma grana aqui esse mês e eu vou comprar essas ações, porque eu estou comprando um percentual de uma empresa que roda, que aluga ETF para burro perder dinheiro.
E ganha dinheiro com isso. E ela ganha dinheiro com isso. Então, se por um lado a B3 ela não está mais tendo tanto day trader trabalhando com contrato, com mini contrato, com essas coisas, agora eles vão tentar fazer com que os day traders eles também tenham fé na arbitração aí de fundos imobiliários e outros ETFs. A semana que vem vai ter um monte de youtuber falando, não, agora tem uma nova oportunidade, e se você comprar o meu curso eu vou te ensinar a técnica infalível de olhar para o gráfico e saber para onde ele vai. E eu sei que está todo mundo precisando de uma forma de conseguir dinheiro, mas que seja uma forma viável. Não vai para o ganho fácil, baseado na fé e na esperança de que todo mundo se comporte do jeito que você quer que todo mundo se comporte. Vai para uma coisa mais sólida. Então, se o preço da B3 aqui ele cair para R$2, eu vou comprar um monte. Por quê? Porque eu sei que ela vai continuar ganhando dinheiro e ela vai continuar distribuindo dividendos. E quando ela distribuir esses dividendos, ela vai continuar ganhando exatamente a mesma coisa que ela ganha hoje. E eu vou ter pago para entrar muito menos do que esse dividend yield aqui. Esse ganho é pelo dinheiro que você colocou. O que é isso, basicamente? Se você pagou 11,78 vezes 0,0852, ela está te pagando cerca de R$1 por ação de dividendo. E esse R$1 de ação que ela coloca de dividendo é cerca de 8,52 do dinheiro que você colocou. Essa é a sua rentabilidade. Se eu compro uma ação da B3 por R$2, porque todo mundo jogou o preço dela lá para baixo, quanto que ela vai pagar de dividendo? O mesmo R$1. Só que aí eu vou ter R$1 dividido por 2, que foi o meu preço de entrada, e não 11,78. O que vai acontecer? O meu dividend yield ele vai subir. Ele vai subir de 8% para 50%. Ou seja, o mundo não acaba, chega uma hora que eu compro. Por quê? Porque aí eu vou ter muito ganho com isso. Porque aí vai estar descontado todo o risco que eu corri, todas as notícias ruins que podem advir, e ainda assim eu vou ter um resultado muito positivo. Agora, se a Dogecoin ela continua caindo e ela passa a valer 4 centavos, você pensa que eu vou vender ações? Você pensa que eu vou vender fundos? Você pensa que eu vou vender carro para comprar essa moeda? Não, porque qual é o valor dela? Aqui ela corresponde no mundo real a nada. Então, se ninguém mais quiser comprar Dogecoin, eu não tenho mais para quem vender isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar mandando PM pro Elon Musk todo dia pedindo, pelo amor de Deus, para ele comprar essa moeda e colocar no Twitter que ele comprou? Porque, basicamente, essa moeda só teve esse valor por causa disso. E tudo bem que o Elon Musk ele tem aquela boa pinta de milionário bem sucedido, exatamente do mesmo jeito que o Ike Batista tinha, e exatamente do mesmo jeito que o Wolf de Wall Street, o Lobo de Wall Street tinha. E aí você pode até dizer, não, mas o Elon Musk ele tem empresas de verdade. Vai ver o percentual de investimento dele nessas empresas que ele tem de verdade. O Elon Musk ele é bom em captar o dinheiro dos outros, e ele é bom em fazer os outros investirem em projetos que ele acha legais, porque o dinheiro dele mesmo lá tá nessas criptos aí que depois ele vende pro pessoal que segue ele. Aí depois ele faz depois que ele vende tudo, ele faz uma piadinha ali para falar, não, nunca mandei vocês comprar esse negócio não, esse negócio aí essa moeda aí é de otário, então cuidado. Muito cuidado com as pessoas que você admira e que você segue, porque a hora que cria uma seita em torno dessa pessoa, tudo que essa pessoa fala passa a ser verdade, e aí você deixa de pensar por você mesmo, porque você acredita que todo mundo é seguidor desse cara igual ele, e igual você se tornou. Tome muito cuidado. Busque informações, mas não busque informações de uma única fonte. Não acho que o mercado financeiro é isso que eu estou dizendo para você. Porque se você for para um profissional, porque eu não sou profissional, se você for para um profissional, um cara que vive de estudar ativos no mercado financeiro e mostrar a minha avaliação da B3 para ele e mostrar a minha avaliação da Via Varejo para eles, sabe o que esse profissional ele vai dizer? Ele vai falar, ele tem um ponto, mas é que tem mais coisas aí, né? Sim, eu não consigo enxergar tudo que há. Eu estou falando somente da minha visão. E se você não tiver mais informações, porque você foi atrás buscar e tentar desenterrar, o seu julgamento ele nunca vai ser seguro. O que torna o investimento bom é você entender os riscos que envolvem. Você vai comprar B3 sabendo do risco que ela tem de tomar tomar concorrência na cabeça e de ter que pagar processo.
sabendo os riscos e olhando o preço de hoje, sabendo quanto ela pode render ao longo do tempo, você vê se isso é um investimento bom ou não. Agora, isso daqui, Dogecoin, isso daqui pode valer 5 mil dólares no mês que vem? Pode. E pode valer 0 também? Pode, porque quantas dessas 14 mil moedas aqui você acha que tem seguidores fiéis comprando cada vez mais caros porque acham que vão conseguir vender mais caro ainda no futuro? Todas essas moedas aqui, elas terão futuro? Não, muitas delas simplesmente desaparecerão. Tomara que não desapareça uma na qual você aportou boa parte do seu dinheiro. Não faça isso. Faça isso ciente de um risco, faça isso com o dinheiro que você tem para perder. Eu quero muito te ajudar a não cair nessa. Infelizmente, você pode achar que eu sou um arrombado tirando de você o caminho que você já descobriu de como se dar bem ao longo do tempo. Aí nesse caso eu também não posso fazer nada. O conteúdo está registrado aqui do fundo do coração. Eu espero que ele seja útil para alguém algum dia. Por aí, isso, um grande abraço.